Para tudo. Como assim não investir em ações? Por que eu acho que você não deve investir em ações e o que é que de fato você deve seguir? Qual o caminho que você deve seguir? Qual filosofia você deve aderir para poder investir o seu dinheiro da maneira correta? Se você quiser saber essa resposta, assista esse vídeo até o final, mas antes não esqueça, já deixa teu like aqui embaixo se você já sabe que vai curtir esse vídeo. Opa, Rafael Seabra aqui do queroficarrico.com e nesse vídeo eu quero te explicar por que você não deve investir em ações. Primeiro você precisa entender a minha filosofia para depois entender que resultados ela pode trazer para você e aí você decide qual a abordagem que você vai preferir para os seus investimentos. Na minha opinião, você não deve investir em ações do ponto de vista conceitual. Por quê? Porque eu não gosto de ver ações como apenas um papel. Eu gosto de enxergar como empresas. Então eu prefiro ver esse tipo de investimento não como investimento em ações, mas como você se tornar sócio de boas empresas. E apesar de parecer uma diferença apenas conceitual, isso pode fazer muita diferença no seu resultado. Por quê? Porque quando você começa a olhar para a empresa e não para o desempenho do papel, para o preço-alvo, preço de compra, preço de venda, você começa a ver um resultado, vamos dizer assim, the whole picture, um resultado maior, que é o que? É você olhar para aquela empresa e ver como anda o crescimento dela nos últimos anos e como você imagina que será o crescimento dela nos próximos anos. Então você olha para aquela empresa e começa a verificar que ela tem tido um resultado consistente, ela tem tido um crescimento de lucro, ela tem tido lucro todos os anos e esse lucro vem crescendo a uma taxa de, sei lá, de pelo menos 5% ao ano. Ela vem tendo um ROI positivo, muitas vezes superior a 10% ao ano, que seria o resultado do lucro comparado com o patrimônio líquido dessa empresa. Você vê que ela tem uma boa governança corporativa, que ela valoriza os sócios, que as principais ações delas são aquelas ordinárias, são as ações que terminam no número 3. Então, quando você olha para aquele tipo de empresa, que ela vem desempenhando bem durante muito tempo, independente do desempenho do papel, se você sabe escolher boas empresas, você escolhe elas e permanecem com elas enquanto elas forem boas empresas. Vão existir momentos que ela vai ter uma alta acima do normal, vão existir momentos que ela vai ter inclusive quedas, e eu vou dar alguns exemplos aqui para poder ilustrar como isso acontece para você. Mas principalmente, você fica com a segurança de que você se tornou sócio de uma empresa de valor. E se tornar sócio, para mim, faz muito mais sentido do que ser apenas um investidor em ações. Vou dar alguns exemplos agora para você tentar entender como isso é poderoso. Como isso, dificilmente, as altas que eu vou mencionar aqui, dificilmente seriam pegas por quem investe pensando em em preço de compra e preço de venda ou preço-alvo. Então você para e pensa numa empresa, sei lá, como a Drogasil, por exemplo, a Raia Drogasil, RADL3. Nos últimos anos ela teve altas superiores a 700%, ou seja, o valor dela se multiplicou em 8 vezes. Eu vou deixando aqui os gráficos para você ir visualizando, tá? Mas nesse período tiveram momentos de queda, tiveram um momento em que ela se desvalorizou 37%. E são momentos como esse que muitas vezes as pessoas saem, ou quando ela tem uma alta mais expressiva, as pessoas vendem aquela ação por achar que ela já atingisse o preço-alvo, por achar que ela já está cara demais. E muitas vezes boas empresas, elas se tornam cara demais por muito tempo. Quando você acha que ela está cara demais, ela continua a subir, porque o lucro dela cresceu e continua subindo. E muitas vezes isso acontece. E dificilmente você consegue encontrar aquele preço-alvo novamente para entrar naquela empresa. Então, enquanto você teve um lucro de, sei lá, 30, 40, 50, 100% naquela empresa, ela entregou para quem se tornou sócio de longo prazo mais de 700%. Esse tipo de coisa que acontece. Você vê, por exemplo, também a VEG3, WEGE3, ela já teve alta no seu preço nos últimos tempos também, assim, desde o momento que ela foi criada até agora, de mais de 7.000%. Isso é uma coisa absurda. Mas nesse período de grandes altas, em que é uma empresa que durante muito tempo todo mundo diz, não, essa empresa está cara, ela não para de entregar resultados. E ela já teve quedas também na casa dos 35%. Nesse momento, muita gente correu dela. E enquanto teve gente que tirou 100%, sei lá, 50% na VEG, 80% na VEG, quem se tornou sócio dela e permaneceu com ela, teve alta de mais de 7.000%. Aquela diferença entre você estar fazendo um investimento que te dá algum retorno e aquele investimento que pode te tornar milionário. Um outro exemplo, Lojas Renner também.
alta de mais de 3.000% desde que a empresa foi listada. Já teve momentos de quedas de quase 20%, 18%. Isso já aconteceu com a loja Renner e também a mesma coisa. Aquela empresa, quando você vai ver o gráfico, é a coisa mais linda. Aquele gráfico só faz subir. Tem oscilações, obviamente, até porque a gente está falando de renda variável, tá? Mas ela entrega muito valor. E é a outra empresa que muita gente diz, não, essa empresa é cara, ela sempre foi cara, tá cara. Tá, muitas vezes as coisas têm mais qualidade e elas vão ter um preço mais alto. Mas se você permanece com ela, enquanto ela se for uma boa empresa, ela vai te entregando cada vez mais valor. Ela vai te pagando cada vez mais dividendos. E aí as pessoas às vezes olham para o dividend yield de agora, não, ela paga muito pouco dividendo, 1% ao ano, 2% ao ano. Mas quem congela o preço, quem compra, você fica com o preço congelado. E à medida que os dividendos vão aumentando, os dividendos são em relação ao preço que você tem e não ao preço de agora do mercado. Então, para você, o dividend yield não para de crescer em empresas de valor, em empresas que crescem, que entregam muito resultado. Então, eu dei aqui alguns exemplos e tá um outro exemplo. Vamos pensar na Engie, uma empresa agora na área de eletricidade, na área de energia elétrica, tá? Empresa que já teve crescimento, desde o momento que ela foi listada até agora, de mais de 1.200%. Para uma empresa de energia que geralmente distribui muito dividendo, que não acumula muito valor para crescimento, isso é um absurdo. Por quê? Porque absurdo de bom, no caso, porque isso é uma baita empresa, uma empresa muito eficiente, talvez das melhores no mercado. Mas mesmo assim, já existiam momentos que ela teve baixas de quase 20% também, de mais de 17%. E ainda assim, outra empresa que muita gente diz que está cara, que os dividendos não estão mais tão atrativos assim, e ela continua entregando resultado, entregando lucro e, como consequência, pagando bons dividendos para quem decide se tornar sócio dessas empresas. Investir nas ações dessa empresa e permanecer com elas enquanto elas forem boas, independente do preço. E aí fica sempre aquela discussão, mas sei lá, preço importa, preço não importa? A questão é que, na minha opinião, o preço não importa quando você escolhe uma boa empresa. Não é porque, tipo, se preço não importa, então me paga aqui o dobro do valor que essas empresas valem agora. Isso aí é idiotice. Por quê? Porque existe o valor de mercado da empresa. Se você entende que o mercado é algo que é autorregulável, que principalmente que existe uma eficiência por trás, se você paga o preço de mercado para aquela ação, é que pelas ações daquela empresa, é que provavelmente ela deve estar numa faixa que está talvez um pouquinho mais cara, um pouquinho mais barata do que aquela empresa poderia entregar, mas não vai ser uma coisa absurda do tipo, não, as ações valem 100, se preço para tu não importa, paga 200. Não, claro que não, isso é burrice. No mercado ela está assim, por que eu vou pagar 200? Então, se você está investindo a valor de mercado, o preço ela tem muito menos importância para quem quer se tornar sócio. À medida que você identifica boas empresas, é isso que você deve fazer. Investe nelas e vai acumulando pouco a pouco mais patrimônio nessas empresas. Porque no final das contas, o grande objetivo é se tornar sócio das melhores empresas que existem para você ter renda passiva todos os meses, elas irem pagando através de dividendos. Você investe em fundos imobiliários também e pagando dividendos mensais para quê? Para que pouco a pouco você vai acumulando patrimônio para alcançar o seu primeiro milhão, se esse for o seu objetivo, mas para alcançar a sua liberdade financeira. Essa é a grande sacada. E acumulando para o patrimônio ir crescendo, você vai reinvestindo seus dividendos, porque é assim que os juros compostos funcionam no investimento em renda variável. É você pegar os dividendos e comprar mais ações para que elas gerem mais dividendos para você comprar ainda mais ações para que elas gerem ainda mais dividendos para vocês e seu patrimônio não pare de crescer. Então, quando for fazer investimento, se isso fizer sentido para você, invista com foco em se tornar sócio. Escolha boas empresas para se tornar sócio, permaneça com elas enquanto elas forem boas empresas e eu te garanto que no longo prazo isso vai te entregar resultados muito mais consistentes. Lembrando que eu estou falando em investimento de renda variável, então isso não tem nenhuma garantia de que vai acontecer. A rentabilidade passada não é garantia nenhuma de rentabilidade futura. Às vezes dá um bom indicativo, mas é muito melhor olhar para a empresa do que para o desempenho da ação, para ver como a empresa está performando e como ela provavelmente vai performar nos anos seguintes, baseado nos relatórios que elas oferecem de relações com investidores. E também outra informação muito importante, que eu preciso deixar claro desde agora, é que isso não é recomendação de investimento, tá? Então as empresas mencionadas aqui, eu trouxe apenas como um caráter informacional, para dar exemplos e ilustrar o meu ponto de vista, e não para que você decida investir nelas. Claro, se você quiser estudar e achar que elas fizerem sentido para você, tudo bem. Então essa é a minha filosofia de investimentos e essa é a filosofia que eu vou colocar no meu novo curso sobre investimento em renda variável. É para você investir para se tornar sócio e buscar o seu primeiro milhão. É isso. A gente criar uma sociedade milionária. Mas eu vou falar muito mais
sobre esse curso nas próximas semanas, mas eu tenho certeza que se você quer investir em ações em renda variável da maneira correta, esse é um ótimo começo. E esse já é o convite que eu já te deixo desde agora para você acompanhar os próximos vídeos do canal e saber muito mais sobre esse baita curso que está para vir por aí. Antes de terminar, eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo. Qual o seu método de investimento? Você investe pensando em se tornar sócio? Você investe buscando um preço-alvo? Você investe como um trader? Você faz day trading? Qual a sua estratégia de investimentos? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber pra gente incrementar ainda mais essa discussão. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.